Vocês estão sabendo do que rolou no Oscar ontem? Foi uma cena bem atípica, ainda mais vindo de quem veio. Vocês já imaginavam ver o Will Smith subindo no palco da premiação e dando um tapão assim na cara do Chris Rock? Qual foi o motivo para isso? Bom, em resumo aqui para vocês, foi uma piada do humorista com a mulher do Will Smith, a Jada Smith. Vamos dar uma destrinchada nessa história toda aí? O que foi que aconteceu? O Chris apresentava um segmento sobre melhor documentário e ele fez algumas piadas com o Denzel Washington e o próprio Will Smith. Só que nesse momento ele se virou para Jada e comentou sobre o penteado dela, quer dizer, a falta de penteado dela. A Jada raspou a cabeça dela e foi para a cerimônia careca. A partir daí, o Chris fez uma piada de que ela deveria fazer um papel em algum remake do filme G.I. Jane, que é um filme da Demi Moore de 1997 e onde a personagem aparece careca. O Will não gostou nem um pouco dessa piada, levantou-se de onde ele estava, subiu ao palco e deu um tapão assim no colega. O Chris não sabia o que estava acontecendo, não sabia, ele ficou em choque. E ele também não quis assumir o que foi que ele fez ali. Ele simplesmente não entendeu a reação do Will. E ele também não sabia, ou então ele não estava ligado tanto assim na história da Jada Smith, porque ela já tinha assumido publicamente que ela tem uma doença autoimune chamada alopécia. O que é a alopécia? Essa é uma doença que faz com que o próprio corpo ataque as células onde os pelos corporais crescem. E com isso, a queda do cabelo e de outros pelos corporais. Depende da pessoa, da região onde isso é afetado. Em geral, é na cabeça mesmo. A Jada ficou bastante incomodada com essa situação. Ela fez uma cara bastante incomodada com isso, com esta piada. E o Will também não se conteve. Esse tapão que ele deu no Chris deixou todo mundo em choque, inclusive a gente que estava assistindo, ou pelo menos a gente que viu depois que isso aconteceu. Num primeiro momento, eu vou confessar para vocês, pareceu que eles tinham combinado essa encenação, pareceu que era uma encenação, porque o que foi que aconteceu? Eu vou tentar reproduzir o vídeo para vocês aí, ou pelo menos alguns prints da imagem. Ele chega no palco, dá um tapão no Chris Rock e o Chris Rock fica sem nenhum tipo de reação. Ele simplesmente fica em choque, paralisado com aquilo. O Will volta para o lugar dele e ele segue falando do jeito que ele estava falando antes. O Chris Rock realmente disse que não vai denunciar o que aconteceu. Ele também se manifestou através da equipe dele, dizendo que ele não vai fazer nenhum tipo de denúncia para a polícia. A polícia lá de Los Angeles disse que já está ciente do que aconteceu, que houve uma agressão física, mas que isso depende de uma das partes levar o caso adiante e que se nenhuma das duas partes fizer isso, eles também não podem fazer nada. E o próprio Chris também falou que não vai fazer absolutamente nada sobre isso. O Will Smith recebeu o primeiro Oscar da carreira dele, foi lá no palco, se desculpou com o público, com os colegas e disse que aquilo que as pessoas tinham visto não era nenhuma encenação e que o amor às vezes faz as pessoas perderem a cabeça para defender aquilo que elas acreditam e a defender aquilo que elas sentem. Foi uma cena lamentável? Depende. Depende muito do ângulo de quem está vendo. Não pareceu tão lamentável assim. Num primeiro momento, a gente achou mesmo que eles tinham ensaiado essa cena, que essa reação toda já tinha sido combinada. Só que o Chris, ele mexeu com uma pessoa que tem uma doença horrível. Imagina você com uma doença dessa, terrível, perder todos os seus pelos corporais, seu cabelo, e alguém ainda vem e fazer uma piada com isso. É uma falta de sensibilidade total.
E olha que o Chris Rock, se você não sabe quem é, ele que escreveu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que a Record passou anos reprisando. Aliás, eu nem sei se eles continuam reprisando isso até hoje. Mas ele escreveu esse seriado, ele conta histórias bastante peculiares da vida dele, da infância dele, daquela Nova York cheia de preconceito. E ele vai lá e faz uma piada envolvendo uma pessoa que tem uma doença autoimune horrorosa. Sério, o Chris devia ter muito mais sensibilidade para lidar com esses temas, que ele não precisava ter feito a piada que ele fez. Claro que não houve nenhuma consequência maior. Também, isso que aconteceu lá no Oscar demonstra pra gente os limites para o humor. É certo você fazer um humor tirando um sarro de uma doença que uma pessoa tem? É certo você fazer o humor da forma como ele fez? Isso não é humor. O humor não pode degradar a existência alheia. Foi isso que o Chris Rock fez. Foi horroroso, foi uma piada lamentável, uma reação igualmente lamentável ou não, se você acha que o Will estava certo, se você acha que o Chris também estava certo, só que foi horrível aquela cena. Foi algo atípico e inédito que a gente nunca tinha visto acontecer numa cerimônia desse porte. Então, vocês presenciaram isso ontem. As repercussões disso na internet são enormes, todo mundo comentando sobre isso. Era pra gente ter comentado no nosso canal ontem ainda, mas não teve como, porque a gente estava envolvido com o BBB e tudo o que estava rolando no BBB. Por isso que eu peço para vocês continuarem acompanhando o que a gente está produzindo aqui. Agora, uma das consequências que rolou nessa premiação foi a audiência completamente alta que essa cena aí trouxe para a edição. O Oscar, ele já não é um programa que tem bastante audiência na TV americana. Inclusive, nem no Brasil tem tanta audiência assim. As pessoas ontem, por exemplo, só conseguiram acompanhar o Oscar se elas tinham a Globoplay ou então se elas tinham a televisão por assinatura para assistir na TNT, porque nenhuma TV aberta do Brasil exibiu a cerimônia. Nos Estados Unidos, essa cerimônia teve um aumento de 56% na audiência dela, foi vista por 15 milhões de espectadores, praticamente 5 milhões a mais do que tinha sido em 2021, ainda com as restrições da pandemia. Então foi uma audiência muito grande, um aumento bastante expressivo do que aconteceu só por causa dessa cena. Todo mundo estava esperando mesmo o Will se pronunciar sobre essa cena na hora que ele foi lá se desculpar com o público e ganhar o prêmio dele. Uma outra coisa interessante do Oscar que vocês vão ver é que esse ano as premiações elas não privilegiaram tanto os lançamentos do cinema, mas os lançamentos do streaming, em especial o Oscar de melhor filme, que foi para uma produção da Apple TV. Uma produção da Apple TV levou a maior premiação do cinema. As coisas estão mudando mesmo e eles já detectaram isso há muito mais tempo. Só algumas pessoas que ainda insistem em ficar no passado, que ainda insistem em manter aquela ideia de que só pode ganhar uma premiação quem fez algum filme para o cinema, que só pode ganhar uma premiação quem esteve dentro de uma sala de cinema. Talvez a pandemia tenha mostrado que as coisas podem ser completamente diferentes a partir de agora. E antes da gente levar um tapão do YouTube, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Eu sei que a gente ainda não está falando tanto de cultura pop como a gente queria. Eu sei disso. Mas isso vai mudar em breve. Eu prometo para vocês que a gente está trabalhando para mudar isso tudo. E eu sei que os vídeos que eu vou indicar aí na tela final agora não tem muito a ver com o que a gente acabou de falar aqui no nosso canal. Mas não se esqueçam de uma coisa. Aqui é cultura pop e o que a gente vai continuar falando aqui para vocês é cultura pop. Então, não se esquece de dar essa vista aí nesse vídeo de Pantanal, que já começou e a gente tem algumas curiosidades sobre essa novela.
E tem esse outro vídeo aí do lado falando da última treta do BBB. Vai lá nesses vídeos, dá uma olhadinha nesses vídeos, porque a gente vai se ver nesses vídeos aí que eu acabei de indicar pra vocês, ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do nosso canal, aqui do Faropop. Ó, beijo pra vocês, tchau, tchau.